Eu vou falar sobre o capítulo 103 do Vinha de Luz, que é perante a multidão. Eu vou ler o capítulo e depois eu vou explicar. Eu vou ler inteiro para a gente saber do que a gente está falando. Ele fala os outros zombando, diziam, estão cheios de mosto. Atos 2.13. A lição colhida pelos discípulos de Jesus no Pentecoste ainda é um símbolo vivo para todos os aprendizes do Evangelho diante da multidão. A revelação da vida eterna continua em todas as direções. Aquele som como de um vento veemente e impetuoso e aquelas línguas de fogo a que se refere a descrição apostólica descem até hoje sobre os continuadores do Cristo entre os filhos de todas as nações. As expressões dos Pentecostes dilatam-se em todos os países, embora as vibrações antagônicas das trevas. Todavia, para milhares de ouvintes e observadores, apenas funcionam alguns raros apóstolos, encarregados de preservarem a divina luz. Raramente são inumeráveis aqueles que, consciente ou inconsciente, recebem os benefícios da celeste revelação. Entretanto, não são poucos os zombadores de todos os tempos, dispostos à irreverência e à ironia diante da verdade. Para estes, os reais seguidores do Mestre estão embriagados e loucos, não compreendem a humildade e se consagra ao bem, à fraternidade, que dá sem exigências descabidas e à fé que confia sempre, não obstante as tempestades. É indispensável não estranhar o assédio daqueles pobres inconscientes, se te dispões efetivamente a servir ao Senhor da vida. Cercar-te-ão do trabalho, acusando-te de bêbado. Criticar-te-ão as atitudes, chamando-te covarde. Escutar-se-ão as palavras do amor, conservando a ironia na boca. Para eles, a tua abnegação será envelhecimento. A tua renúncia significará incapacidade. E a tua fé será interpretada à conta da loucura. Não haveis, porém, no espírito de serviço, permaneces como um primeiro apóstolo, nas grandes praças, onde se acotovelam homens e mulheres, ignorantes e sábios, velhos e crianças. Aperfeiçoa tuas qualidades de recepção, onde estiveres, porque o Senhor que te chamou para intérprete de sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Eu quis ler essa passagem porque ela tem umas palavras muito rebuscadas. Então, para a gente tentar entender tudo aquilo que está escrito, que nada mais levanta a cabeça e vai trabalhar, mas a gente vai dissertar para ver tudo aquilo que a gente vai enfrentar a hora que você realmente levantar a cabeça e tentar disseminar a palavra de Deus, a luz divina, o conhecimento que a gente traz através do Espiritismo, através da codificação e através de Jesus. Então, isso é muito complicado para quem pretende fazer esse trabalho perante uma multidão, porque nem todo mundo está pronto para isso. Nem todo mundo te entende no que você quer falar. Eu quero falar uma passagem que uma vez me aconteceu, que eu estava numa recepção e daquele meu jeitinho, né? Então eu estava para cá, para lá, tal. Aí a pessoa me parou e falou assim, me fala que bebida que você bebeu que eu também quero beber.
Falei, gente, eu não bebi nada, eu estou bebendo água com gás. Então, para as outras pessoas, para você ter essa alegria, essa disposição, essa vontade de fazer as coisas, de ajudar ou de fazer qualquer coisa, você tem que estar alto. Você tem que ter bebido alguma coisinha, entendeu? Senão você não é capaz. Olha só como andam as pessoas que realmente não têm a coragem e a fé necessária para caminhar por esses caminhos, né? Mas vamos lá. Ele fala no começo aqui sobre os outros zombando, disse, estão cheios de mosto. O que seria mosto? A gente sabe o que é mosto, mas eu vou explicar. Mosto seria o suco da uva fermentado. Então seria, por exemplo, o mosto da uva que faz o vinho, certo? Então seria a fermentação do vinho novo, né? Então ele está dizendo aqui, essa passagem do mosto, aqui a 2.13, ela conta que as pessoas que falam, você está cheia de mosto, você pode estar cheia de alegria, você pode estar cheia de vitalidade, do lado bom. Agora aqui nessa passagem, eles não quiseram dizer, eles quiseram zombar dos apóstolos. Na linguagem da época, cheios de mosto era uma forma irônica de dizer que alguém estava embriagado com vinho novo, ou seja, bêbado, né? Então, eles falavam que os apóstolos iam lá na frente, diante da multidão, e pregavam para todo mundo, mas eles estavam bêbados. E nessa passagem mesmo, que não está aqui, mas que a gente pesquisa, Paulo fala, não, ninguém bebeu, são 9 horas da manhã, ninguém bebeu. Estamos trazendo a luz divina na nossa sã consciência. Então, Pedro vem esclarecer para a multidão que ninguém tinha bebido, né? Nessa passagem aqui do 2.13. Quem quiser ler, lê. Aí ele fala também de Pentecoste. E eu trouxe para a gente o que é o Pentecoste, né? Pentecoste, para quem já foi cristão de carteirinha, senhor Armando, dona Geni, que já foram na igreja, né? Eu não sou dessa fase, sempre fui espírita, então não sabia bem como é que era, mas fui pesquisar. Pentecoste é uma celebração cristã profundamente significativa, comemorada 50 dias após a Páscoa. O nome vem do grego Pentecoste, que significa 50º. Então, o Pentecoste não faz parte do calendário da Igreja Católica, certo? E é 50 dias depois da Páscoa. Qual que é a explicação? Sem ser técnica. Que o Espírito Santo de Deus baixou nos apóstolos. Isso. Marca o dia em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e outros discípulos. Vai meter o bebê na chamada. Não, a gente pesquisa, né, gente? Para que a gente tem Google. E outros discípulos reunidos em Jerusalém, como descrito no livro dos Apóstolos, capítulo 2. É considerado o nascimento da igreja cristã, pois os seguidores católicos. Não católica. Cristã. Pois os seguidores de Jesus começaram a anunciar sua fé com coragem e poder. Para os cristãos, representa a presença divina de Deus por meio do Espírito Santo. É um convite à renovação espiritual, à missa e ao encorajamento da fé. Então, o Pentecostes marca uma data em qual foi vamos dizer assim, uma elevação, uma luz divina que abaixou sobre os apóstolos naquela data, né? Naquela época, né? O episódio comunitário da mediunidade, já
Estavam todos ali, né? Já. Eles não sabiam que era isso, eles achavam que era o Pentecostes. É legal essa passagem porque ela vai relacionando ontem com hoje. Então, é muito interessante. Então, a palestra que eu pesquisei é mais ou menos isso para resumir esse capítulo todo rebuscado. Ele diz assim: perante a multidão, servir com coragem e fé. Então, você está perante uma multidão, o que você faz? Eu fico pensando nos políticos. Ele está de pé ali falando para Deus e o mundo. Mas Deus e o mundo não quer escutar o que ele está para falar. E começa a gritar, zombar, aquela coisa toda. Deve ser muito difícil, né? Deve ser muito difícil você querer passar uma coisa quando tem pessoas rindo daquilo que você está falando, ou mesmo desdenhando daquilo que você está falando. Que acontece muitas vezes quando você está falando a palavra de Jesus, ou você está dando uma mensagem de luz, de paz, de certeza da nossa vida eterna, do nosso espírito ser eterno, e as pessoas, deve ser muito difícil, né? Você continuar a falar, mas aqui ele dá umas dicas. O episódio do Pentecoste, com seus sinais espirituais, o som do vento impetuoso e as línguas de fogo, ele fala aqui sobre isso. O que representa isso? Porque falar, gente, é legal, mas o que representa? Representa que a Boa Nova, que a gente chama de Boa Nova, foi espalhado para o mundo inteiro. Ele foi com línguas de fogo, ele foi indo. Então, todo mundo ficou sabendo. Não vai dizer que é ignorância, porque não é. Quem quer, sabe. Né? Quem procura, acha. Então, representa a descida da inspiração divina sobre os apóstolos, porque estava no mundo todo. Emmanuel nos mostra que esse fenômeno não é exclusivo do passado. A revelação da vida eterna continua viva, tocando corações em todas as nações. Cada vez mais, gente, cada vez mais. Porque se você parar para pensar, que sentido tem se você não tem uma próxima vida? Que sentido tem você fazer o bem, você ajudar o próximo, você está se instruindo, você está trabalhando para isso, se você vai morrer e vai largar aí? Qual é o sentido? Então, cada vez mais, a gente percebe que tudo isso tem uma próxima vida. Vamos por um mundo maior para voltar na nossa escola, que é a Terra. A escola que a gente vem aqui aplicar aquilo que a gente aprendeu da melhor forma possível. Então, a gente está aqui aprendendo. E não é possível que tudo que eu aprendi eu vou jogar no lixo. Eu vou morrer e vai comigo, com o meu corpo tudo para a terra. Então, cada vez mais, a lógica faz sentido nisso, né? Mesmo hoje, as almas que recebem a luz do Evangelho se tornam intérprete da luz divina. Então, quando você vê uma pessoa sofrendo, você vê uma pessoa sofrendo, e você vai e fala uma palavra para aquela pessoa, qualquer palavra que eleve a sua moral naquele momento. Querida, não, tudo bem, isso passa. Não há bem que não cabe e mal que dure para sempre. Então, a vida da gente é um ciclo. Então, logo, logo passa isso. Você vai vir numa boa nova, numa outra condição. Então, você está levando a luz divina. Você está levando aquilo de bom que está dentro de você. Mas o caminho não é fácil. Muitos zombam, criticam e desdenham do que se dedicam ao bem. Isso é muita verdade, porque você vê, muita gente da família da gente,
fala, nossa, mas você vai no centro toda noite? Não é verdade? E aí você fala assim, vou, mas toda noite? Gente, eu vou onde eu preciso ir toda noite. Eu estou me instruindo, eu estou fazendo uma coisa boa para mim mesmo, eu estou tentando progredir de alguma forma, entendeu? Mas tem pessoas que falam, larga a mão disso, vai só um dia. Vai, a gente vai na missa só no domingo, por que você tem que ir todo dia? Então, isso acontece com todo mundo, não é só com nós. Entendeu? Todo mundo que se dedica a alguma coisa e luta por aquilo, tem essas coisas, né? Embates. Esses embates. É assim a vida. Aí você explica, olha, eu vou lá, vou aprender, é gostoso, vamos comigo, tal. A minha filha eu carrego junto, né? Então, mas tem pessoas que não querem vir e tal, mas a gente faz o que pode, a gente convida. Deixa vir, tá bom demais. A gente convida, a gente fala do que a gente faz, né? É muito bom isso. Então, Emmanuel nos alerta, a humildade será vista como fraqueza, a fé como loucura e a renúncia como incapacidade. Então você renuncia a alguma coisa porque você não sabe fazer. Não é porque você não queira fazer, ou porque aquilo lá vai fazer mal para alguém, ou porque aquilo lá vai fazer mal para você. É por incapacidade. Entendeu? Então é complicado. Ou por preguiça, na verdade. Muitas vezes a gente tem preguiça. A gente fala, ai, isso aqui no centro hoje, meu Deus do céu. Mas a gente acorda na hora H e fala, vamos embora, né? Então, quando a caridade é chamada de fraqueza e o trabalho de fanatismo, tá ficando fanática, né? A gente escuta isso. Eu acho muito interessante, porque todo mundo que a gente conhece, assim, fala assim... Mas as pessoas ficam assim, por exemplo, a Marinilce vem no centro, e o da igreja vai na igreja, entendeu? Eu acho isso uma prova de amor gigante, entendeu? Porque um não interfere na vida do outro, mas está junto, está nos trancos e barrancos, na briga da vida, no dia a dia. Tudo bem. Porque se você der para o lado, o outro, alguma coisa diferente. Claro. Mas é uma hora. Mas pensa bem, Marinilce, é uma prova de amor gigante, entendeu? É uma doação gigante de cada um, né? Então, aqui, ó, a coragem de permanecer firme, servir mesmo na zombaria. É difícil, mas a gente tem que batalhar para que isso aconteça. Aqui ele fala, o verdadeiro discípulo do Cristo não se deixa bater pelas vozes da multidão. Ele compreende que a jornada do Espírito exige firmeza, mesmo quando cercado por incompreensão, ironia e desprezo. Então, não me atinge, né? Tipo, tudo bem, essa é a sua opinião, a minha é outra, vamos embora, né? E tudo bem, e vida que segue, e vida que vai para frente. Eu fui no médico outro dia da mão, estava cheio de caroço na mão, dor aqui, falou, isso aí não é nada, não vou tirar caroço nenhum. Usa uma luva e vida que segue. Simples assim, eu falo, tá bom, doutor, vida que segue, não é só mão que dói, não é mesmo? Vambora.
Não dá, né? Mas tudo bem, a gente é assim mesmo. Então, manter a serenidade diante da zombaria é um dos grandes desafios do nosso caminho. É difícil, mas ele dá guia a algumas coisas. Fortalecer a fé. Porque quando você tem conhecimento sobre aquilo que você está falando, sobre aquilo que você está fazendo, conhecimento sólido, você consegue discutir com aquele que vem com balelas. Então você fortalece a sua fé. Porque quando você sabe discutir com aquele que vem, Jesus Cristo não existe. Aquele que... Isso, argumentar é mais bonito, né? Então a gente argumenta com as pessoas. Praticamente. É menos bélico. Então, quando a gente tem conhecimento da causa, fica muito fácil a gente argumentar com o vizinho, né? Então, a gente tem sempre que lembrar dos exemplos de Jesus, Paulo de Tarso, Chico Xavier. Paulo de Tarso era um cara que cobrava impostos, de repente virou um defensor de Jesus Cristo, um defensor das pessoas. Olha só como as pessoas podem mudar, não é mesmo? Desenvolver compaixão pelos zombadores. Olha que coisa profunda. É como amar o seu inimigo. Né? Você vai desenvolver uma compaixão por aquele que está te zombando. Aí você pensa, Senhor, ele não tem o conhecimento que eu tenho. Eu tenho pouco, mas ele tem menos que eu. Então, ele vai chegar, ele vai caminhar e vai chegar. Vamos deixar ele. Respostas silenciosas e firmes. Essa vai ser difícil dar, porque eu sou barulhenta. Então, respostas silenciosas é para Geni. Para mim, são respostas barulhentas. Cuidar da autoestima espiritual. Gente, eu acho isso muito legal, porque a gente valoriza o crescimento da gente mesmo. Se você parar e pensar, quando você chegou aqui pela primeira vez, e como você está hoje, a sua jornada no espiritismo, no conhecimento, na força de vontade, na força de ajudar as pessoas, na força de ler um livro, de querer saber, de querer usufruir do conhecimento, é muito grande. Você pode analisar em você mesmo. Você não precisa analisar no outro. Não precisa analisar na Val. Olha como a Val melhorou. Não julgue ninguém. Veja por você mesmo. Veja como você está hoje e como você chegou aqui. E a prece e a conexão interior. Quando a coisa começar a ficar feia, você perder o embate, né? Você para, reza, fala, Senhor, me dê vontade, força, coragem e fé para mim continuar no meu trabalho, na doutrina espírita, mesmo tendo tantos percalços no meu caminho. Então, é assim que a gente vai burlar os zombeteiros. E assim, como os apóstolos de Pentecostes, somos convocados a servir nas praças da existência, onde transitam sábios e ignorantes, abastados e necessitados, jovens e idosos. Eu queria falar uma coisa aqui que me veio na cabeça sobre isso aqui. Há muito tempo atrás, antes de eu vir para Elaine Mendes, a gente fazia um trabalho num centro em Atibaia de floral de Bach, todo gratuito. A gente fazia uma vaquinha, os terapeutas, o pessoal juntava todo mundo, comprava o floral que precisava, comprava tudo e era todo mundo atendido gratuitamente. Tinha vários terapeutas, atendia, fazia o floral de Bach e a pessoa saía de lá com o floral de Bach com o seu tratamento completo. Um dia
desceu lá no lugar que a gente estava, que era assim, tinha uma rampa e ficava embaixo, e os carros desciam e estacionavam. Um carro chistoso, assim, sei lá se era uma BMW, que carro que era. Desceu lá, parou lá embaixo, lembra? Aí começou, desceu 3 pessoas do carro e foram para a fila. Aí começou, puxa, isso aqui é um trabalho assistencial. Eles não precisam desse trabalho assistencial, ele pode pagar um terapeuta. Aí veio a dona do pedaço, né? Falou, gente, nós estamos aqui atendendo pessoas. As pessoas estão carentes. Às vezes não é de dinheiro, às vezes é de uma conversa, de um carinho, de um afago, de alguma coisa. Não é porque ela tem dinheiro que nós não vamos atender a pessoa. Não está atendendo classe social. Exatamente. Mas na hora deu um burburinho entre os terapeutas, porque muitos terapeutas que ali estavam eram terapeutas renomados, cobravam 500 pau a consulta tal, e estavam doando um sábado por mês para fazer aquele trabalho. E eu, mas ela já chegou rodando a baiana e falou, gente, nós estamos aqui atendendo pessoas. Prestem atenção no que vocês estão falando. Não é porque a pessoa tem um poder aquisitivo que ela não vai ser atendida. Ela vai entender. Se ela gostar desse trabalho e ela for boa e ela puder pagar, ela pega o terapeuta que está atendendo ela e vai atender na casa dele. Vai lá no consultório dele, sei lá onde é que é, e continua o seu tratamento. Porque cada um tem a sua consciência. Não é mesmo? Então a gente tem que prestar. A pessoa voltou lá e doou vários filhos. Depois, essa pessoa foi atendida 2 ou 3 vezes. Ela voltou e falou com a dona da casa, com a dirigente da casa, e falou, o que eu posso ajudar? Eu quero dar um kit, eu quero dar comida, eu quero dar alguma coisa. Ela doou kits do floral, porque o floral de Bach tem kits com todas as essências. Ela doou kits de floral de Bach para a gente poder fazer aquele trabalho. Entendeu? E se a gente tivesse mandado a pessoa embora? Aqui a gente não atende, a gente só atende pobre. Né? Não é uma coisa muito boa para você fazer, já que você está imbuído de atender as pessoas. Então, nesse cenário plural, que o testemunho cristão se revela mais autêntico. A missão é clara e inadiável: desenvolver nossa sensibilidade espiritual, aprimorar a escuta interior e manter o coração aberto à inspiração divina, mesmo que sejamos vistos como estranhos ou exagerados. É preciso seguir com coragem, pois a luz que nos guia não depende de aprovação humana, mas da sintonia com o alto. A luz não deve se apagar. Emmanuel nos convida com firmeza e ternura a não hesitar diante do chamado do serviço. O verdadeiro discípulo não se intimida com a zombaria dos que ainda caminham na sombra da ignorância. Então, quem zomba daquilo que faz alguma coisa boa, ainda está no caminho da ignorância. Ainda está tampado para tudo aquilo que tem no mundo. Pois sabe que a sua missão é acender luzes, não apagar esperanças. Então, naquele dia, aquela orientadora daquele lugar acendeu luzes, não tirou a esperança daquelas pessoas só porque elas desceram de um carro chique, né? A tarefa de iluminar não depende da aceitação alheia, mas da fidelidade ao propósito divino. Somos convocados a ser portadores da luz, mesmo quando o mundo nos interpreta como sonhadores ou iludidos. Que penses assim, pois não estamos embriagados de ilusões. Nós não bebemos, gente. Nós não estamos altos perante ao álcool. Nós estamos altos
perante o conhecimento, perante essa doutrina que nos esclarece, que nos liberta, que nos tira de todo aquele rodomoinho dos dogmas da Igreja Católica, de todos os dogmas. Tem dogma para tudo, gente. O pior dogma é não comer manga com leite porque faz mal. Então, todos os dogmas são dogmas. Entendeu? Então, desde o manga com leite até eu não posso passar aqui na frente, senão o espírito vai me pegar. Como eu já ouvi muitas vezes, não é mesmo? A pessoa atravessa a rua porque ela não pode passar aqui, porque aqui tem espírito e vai pegar ela. Mal sabe que é verdade, né? Ela não sabe que é verdade. Então, isso são dogmas, são coisas que as pessoas fazem por ignorância, entendeu? Por falta de conhecimento. Perdi. Pois não estamos embriagados. Essa luz que carregamos não se apaga com vento de crítica, nem se esconde diante da escuridão. Ela é chama viva, sustentada pela coragem de quem compreende que o verdadeiro brilho vem de dentro e é o alimento do espírito. Então, isso aqui é só a carcaça. O que está dentro de nós é a nossa beleza, é o nosso espírito, é a nossa vontade, é a nossa coragem, a nossa fé. Tudo está dentro de nós, né? Eu estou acabando, ó. Mas essas 2 páginas, essa aqui é a oração que eu vou fazer por último, e essa daqui é uma coisa muito interessante que eu resolvi fazer, porque é uma reflexão, vamos dizer, com Pedro, nos dias atuais. Como seria uma reflexão de Pedro ou de qualquer apóstolo hoje, né? Hoje, nesse mundo aqui de hoje, conturbado. Imagina que Pedro sobe num pequeno palco na praça da cidade. Ele vai lá na praça, na cruz, e sobe lá no púlpito. O céu ainda fresco da manhã e a curiosidade parando no ar. Ele olha nos olhos das pessoas e começa. Eu sei que muitos andam desanimados, mas o que está acontecendo hoje não é acaso, nem confusão. É o universo, é os Espíritos Santos iluminados agindo. Não é por acaso. Tudo está no lugar certo. Está sendo derramado sobre os jovens com sonhos que pareciam esquecidos, sobre os mais velhos com memórias que ainda guiam, sobre você que achava que não havia mais fogo interior. Então, o universo, ele vibra para que a gente acenda o nosso fogo interior, para que a gente se ilumine, para que a gente lembre daquela passagem lá 40 anos atrás, para que a gente se oriente, para que a gente relembre aquilo que nos fez andar por caminhos melhores. Esse Jesus que foi rejeitado continua sendo a resposta. Não pensa não. Jesus está vivo dentro de cada um de nós. Não como uma teoria, mas como a presença viva. O que você está esperando? A esperança está ao seu alcance. Se você se arrepender, se permitir ser transformado, algo novo vai acontecer com você. Jesus te dará força, sabedoria e coragem para enfrentar até o impossível. Se você permitir que isso acontece. Agora, se você se fechar numa concha e achar que você é
o pequenininho, a minhoquinha, a formiguinha que vai ser picada, que vai ser pisada pelo outro, você não anda. Você não anda. Você é maior, você tem a luz de Deus dentro de você. Então, permita-se ser transformado. Não fique apenas observando. Faça parte, receba esse dom, recomece. Com isso, toca você hoje? Você foi tocado com isso hoje? Dá para transformar essa reflexão num momento de oração? Num gesto de generosidade? Ou até numa conversa sincera com alguém querido? Então, se a gente deixar Jesus tocar no nosso coração, a gente ressignifica a nossa vida. Vê a vida mais bela, mesmo perante da dor, mesmo perante das vicissitudes, mesmo perante a esse mundo conturbado, malvado, cruel. A gente consegue ver uma luz no fim do túnel. Então, isso que eu trouxe para hoje, gente. Espero que eu não tenha falado demais e espero que ficou alguma coisa dentro de vocês para que a gente possa realmente nos modificando gradativamente. Posso fazer oração? Por favor. Eu pensei que ela ia falar não. Oração. Senhor Jesus, assim como os apóstolos falaram com coragem, hoje eu abro meu coração para escutar tua voz. Que o teu Espírito Santo desça sobre mim com poder, renovando o que está cansado, acendendo o que parecia apagado e fortalecendo minha fé para caminhar com propósito. Que eu possa sonhar como jovens e lembrar com sabedoria como os anciões. Que a minha vida seja uma resposta de amor à tua presença. Eu te agradeço por nunca desistir de mim e por me chamar mais uma vez para recomeçar. Que assim seja. Então, recomecemos.